encarnados estamos doentes. Então, acho que é o primeiro ponto para a gente falar de egoísmo. É a gente se admitir inacabado. Nós vivemos uma incompletude. Eu posso viver momentos de felicidade, mas, em essência, o Espiritismo nos aponta que todos nós somos espíritos viajantes na Terra. É muito rápida a passagem aqui. Eu posso viver 100 anos, 90, 80, mas é um sopro na visão do divino. E a gente se apega muito ao segundo, ao minuto. Então, acho que o primeiro ponto é a gente dilatar a percepção do que é tempo para Deus. Eclesiastes 3, tempo dos homens, tempo de Deus. Na medida em que a gente se admite inacabado, a gente também rompe com algumas culpas, com alguns remorsos, com algumas perdas de tempo, né? De lamentações. Mas eu ainda sou muito impaciente, eu sou muito orgulhoso. Então, a reflexão da noite, nessa introdução breve, é para que a gente possa, em se admitindo inacabado, filho de Deus, viajante, num planeta lindo, maravilhoso, num universo sem palavras, né, incomensurável, indescritível, mas que a gente pode sentir Deus. Eu costumo dizer, na flor lilás empoeirada na beira da estrada, ou uma galáxia em expansão. Eu preciso não querer ver Deus, mas eu preciso ter uma fé que me dimensione como filho de uma obra que é perfeita e que eu sinta Deus na sua perfeição. E aí a Joana de Ângeles, para a gente caminhar para o desenvolvimento do tema, ela nos fala de que todos, a gente começa com a expressão, todos somos fadados à plenitude. O livro dos Espíritos, né, para os estudiosos do Espiritismo, nós vamos encontrar a clareza dos esclarecimentos do Espírito de Verdade, via Allan Kardec, que nós, nessa condição de viajante, nós estamos a alguns passos da origem, e a nossa origem é simplicidade, ignorância. A gente aprontou muito em várias encarnações por conta disso, mas a nossa destinação é ser anjo, no sentido de espírito puro que nem vai precisar mais reencarnar para viver as vicissitudes da vida material. Então, na hora em que eu projeto, é o que o Raul Teixeira fala de telefinalismo, quando eu pego Joana e diz, todos somos fadados à plenitude, à perfeição, à pureza, seremos anjos. Então a gente vai se livrar de egoísmo e de todos os outros sentimentos inferiores que muitas vezes ele está na raiz de todos os outros. Então essa alegria de se saber viajante para ser melhor, aí a gente traz mais para perto. Poxa, mas isso está muito longe, Evaldo. Não é que você pode estar falando de que a gente será anjo um dia. Isso ainda vai demandar ciclos que talvez sejam mais longos para alguns, por escolhas, por opções. Se a gente pega os gráficos analisados pelos espíritos de ciclos de encarnação de determinadas pessoas que deixaram a Terra, há gráficos, né, a gente encontra isso em pesquisas, em que determinados espíritos tiveram uma encarnação no século XV, evoluiu, século XVI evoluiu, XVII evoluiu, no XVIII ele estacionou, porque a gente não regride, mas não produziu nada, não fez nada. Então a gente precisa também dimensionar que posição que eu quero nesta encarnação. Ainda que eu tenha um telefinalismo, sou fadado à plenitude, serei anjo, serei perfeito, isso está longe. Isso nos ajuda enquanto rota para não desviarmos dos roteiros daquilo que a gente tem que dar conta no dia a dia. Mas o que a gente precisa é também trazer mais para perto, é uma necessidade humana. E o meu dia a dia? Será que eu, estudante para o Enem, né, o ano inteiro para fazer 2 provas, e há jovens, eu falo por causa da minha filha de 17 anos, né, encarando 3 processos seletivos, fechando o terceirão dela. Então, encarado 2 finais de semana de Enem, o próximo final de semana é para Minas, e em janeiro para Minas de novo, né, porque tem que
abrir essa oportunidade. Em que momento que ela está egoísta no projeto pessoal de não ter tempo para outras pessoas ou outras situações face à necessidade naquele projeto dela? Então a gente vai também refletir, e eu trouxe um caso bem pessoal, porque a gente, como pai, muitas vezes acha que o adolescente é egoísta porque ele faz a agenda dele. Mas, por outro lado, quando a gente conversa, e aí como professor, ouvindo os jovens, muitos deles acham que os pais são egoístas porque não os incluem em determinadas atividades ou programas e eles são excluídos. Então a gente vai também trazer para as relações do dia a dia, em que em determinado momento, e essa é uma outra preocupação, na perspectiva da Joana de Ângeles, da psicologia transpessoal, e baseada em Jung, a gente vai perceber que hoje a gente precisa elevar a nossa autoestima. Eu preciso ter uma capacidade com segurança psicológica e emocional de dizer não para alguém que quer impor determinadas situações. Ou eu preciso dizer sim para outras. Isso é amadurecimento emocional e psicológico que a psicologia transpessoal, todas as últimas obras da Joana abordam essa perspectiva, porque os espíritos perceberam que o século XX foi marcadamente racional, que nasce no século XIX na base newtoniana cartesiana. Aí a gente se enche de intelecto, de racionalidade, mas chega ao final do século XX vazio de emoções e de sentimentos, incapaz de ter resiliência com o outro, saber lidar com situações adversas, quando chega o desemprego, quando chega uma perda na família. Então essas questões todas, elas estão relacionadas ao que somos e ao que queremos ser. Eu acho que a pecinha não está aqui. Embaixo. Sim, estou tentando de baixo. Acho que a pilha ou alguma coisa. Ele travou aqui. Nem no note ele está para cima. Não, o vídeo está fora. Bom, a gente vai precisar, quer dizer, eu tenho o material todo preparado, eu fiz uma introdução. Enquanto o Márcio vai me ajudando aqui, a gente vai trazendo outras reflexões baseadas no que a gente estudou. A gente testou, cheguei a pensar, passou. A identificação da casa. Então, o primeiro ponto para a gente refletir é que egoísmo é chave para a solidão. Muitas pessoas que estão adoecendo. E aí eu vou brincar, não é da minha geração, é uma geração muito antiga, quem assistiu aquela novela da Odete Roitman. Sacudir a cabeça, tudo revelando as idades, né? Aí a gente não fala o ano da novela, porque teve reprise, e eu não lembro o nome da novela. Já está, Márcio, obrigadinho, já resolveu aqui. Eu lembro, eu estava numa fase em que, qual foi a frase que foi muito repetida naquela novela? Os egoístas morrem sozinhos. Como nós espíritas sabemos que a gente se desnuda fisicamente, e a gente tem até vergonha da nossa nudez física, os espíritos vêm nos falando quão grave é a nossa nudez espiritual quando a gente é sepultado, esse biológico vai ser transformado na natureza, e a gente se apresenta nu espiritualmente, porque não tem como, no processo de desencarnação, você chegar do outro lado e criar mecanismos de fuga do que você pensa e do que você sente. Então a nudez, que a gente foge muitas vezes por questão cultural, de formação, de como você lida com a sua sexualidade e o seu corpo, ela já é preocupante para a grande maioria dos 7 bilhões. Os espíritos nos falam que uma nudez espiritual é muito mais grave porque muitos não se preparam para, ao deixar o corpo, se encontrar consigo mesmo. Porque na hora que você perde esse corpo, você só vai se encontrar com o que você pensa e com o que você sente. E aí não tem jeito. É você por inteiro diante do próprio cosmos, do próprio universo. Você vai estar plasmando à sua volta um universo criado o tempo inteiro pela sua mente e pelos seus sentimentos.
E aqui, as notícias que se tem de todas as obras espíritas, e a gente vai usar o caso de um jovem do século XIX em O Céu e o Inferno, como ele viveu, como ele desencarnou e como ele chegou no mundo espiritual. O egoísmo é o chave para a solidão. E aí, se a gente quer ser saudável, quer estar feliz, quer ter paz, o primeiro ponto é romper com o processo de solidão, que é da lei natural a lei de sociedade. Então, felicidade, perdão, eu ainda estou aqui trocando os botõezinhos. Felicidade é a meta maior de todos nós. Todos queremos alcançar isso. Agora, nesse conceito de solidão, tanto nesse momento de relação em família, trabalho, de vida geral, mas também no mundo espiritual, fica essa pergunta para a gente estar pensando: é possível, na perspectiva de espírito, filho de Deus, engajado no processo evolutivo, ser feliz sozinho, né? Isso aqui é uma reflexão e a gente traz, até num contexto de música, a onda, né? Vou te contar, os olhos já não podem ver, coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. Aí a gente já tem Carlos Jobim. É espírito. Mas Evaldo trazendo uma música popular de um compositor encarnado, ele é espírito, só para a gente lembrar disso. A vida é uma eterna troca de figurinhas, é por causa do egoísmo que quase ninguém completa o álbum. A gente fica tão concentrado no próprio álbum e a gente não percebe que as outras figurinhas daquilo que a gente entende como felicidade está tudo tão perto e a gente não enxerga, porque a gente está num processo de fixação mental, de obsessão até, e não consegue perceber o quanto que a vida, o quanto que Deus é generoso em possibilitar uma série de peças dessa engrenagem da vida, e como somos egoístas, nos cegamos e não enxergamos essas outras peças. E aí a gente tem um vídeo para a gente fazer uma reflexão. A ponte é curto. Como não é um seminário, a gente já vai aproveitando e fazendo algumas reflexões, né? O tamanho dos menores de chegar, tentando passar na ponte, o tamanho dos maiores cheios de si, subestimando a força dos menores. Na verdade, no processo de evolução transita a força bruta para a inteligência. Mas aí, o problema do adulto se repete para o mundo dos menores. E agora? O que essa geração nova vai fazer? É a reprodução, o espelho do comportamento dos adultos? Ou é possível acreditar que uma geração nova tem outras saídas para os problemas humanos? Tchauzinho.
E vocês perceberam que naquele primeiro momento, eu até vou deixar o vídeo nessa primeira imagem, só para a gente fazer uma análise rápida, e o seminário a gente teria mais tempo para até ouvir vocês sobre o vídeo. Mas quando a gente vê a funcionalidade da produção da imagem, e a imagem fala por si, o volume dos corpos na tentativa de atravessar a ponte, como se fosse transitar na vida, são corpos volumosos, como nós nos apresentamos às vezes no dia a dia, cheios de si. Nós nos achamos apenas com direitos, não é? E não percebemos que a gente evoluiu, porque um ponto importante que os Espíritos nos falam é que no processo de evolução da civilização, na evolução até do psiquismo coletivo do planeta Terra, o egoísmo na nossa origem foi necessário. Se a gente pega a parte de leis morais do Livro dos Espíritos e a lei de conservação, nós vamos ver que em determinado momento, eu com 7, 8 ou 10 filhos, com uma caverna, e a disputa de alimento para fazer com que a vida biológica mantivesse na Terra, o processo de instinto se sobrepõe à questão de repente se compartilhar. Mas houve a evolução na hora em que se percebeu que ao mesmo tempo em que eu posso lutar para um grupo menor, que era a família ou uma tribo, mas os problemas foram se avolumando no planeta e as pessoas foram percebendo que coletivamente seriam capazes de não só superar para construir a felicidade, solucionar problemas que eram de um grupo menor, e aí vieram as estradas, as comunicações, as cavernas artificiais, com todas as tecnologias e recursos que nós temos. Então, os Espíritos nos falam que a gente já deu um salto evolutivo enorme, ainda que sejamos tão egoístas, com um pé na origem, mas esse egoísmo nos fez chegar até aqui. O que os Espíritos nos falam é que nós não podemos ficar estacionados com o pensamento de atender apenas às nossas necessidades, mas é olhar para o lado e para o coletivo e tentar enxergar o quão o outro necessita também atravessar as pontes, fazer a transição de uma dificuldade para a solução, da doença para a saúde, da não habitação e morar na rua para ter habitação. Então, na hora que a gente ampliar, e aí a gente poderia enumerar milhões de situações na simbologia da ponte. Eu quero transitar de onde eu estou para viver melhor, mas não é só você. Então, essa percepção de que você tem direito de ser feliz e de transitar e superar suas dificuldades, é você começar a ter um olhar mais generoso para o coletivo. E quem que começa a dar um roteiro da generosidade? Jesus. Então, na verdade, a gente já tem um roteiro desse processo de distanciamento de um homem mais egoísta para um homem que olha para o coletivo, mas também sem deixar de atender às suas próprias necessidades. E a gente precisa seguir. Então, o egoísmo, ele tem sido um obstáculo à felicidade. Ele é a negação da caridade. E por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, quando eu trago a referência da grande cartilha que é o Evangelho há mais de 2000 anos, a gente já tem anunciado o roteiro para a gente atravessar as nossas pontes, né? E aí a gente vai buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, Allan Kardec, Paris, 1861, na verdade com um esforço de relembrar o Evangelho do nascedor do cristianismo, onde nós vamos encontrar essa preciosidade, e aí é para a leitura mesmo, né? O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem, porque esta é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo do que para vencer aos outros, que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio. Pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Gente, é a fonte
Todos nós cristãos, independentes, espírita, evangélico, católico ou de outros segmentos religiosos fora do cristianismo, que já estamos movidos pelo amor, nós vamos ver que nós não queremos mais a miséria presente no mundo. Quando a gente pega um jovem de 14 anos numa aula no Canadá, e que quando a professora vai falar de África, e esse espírito encarnado no Canadá já está sensível ao problema de crianças e jovens de determinadas tribos que não tinham água. E aí esse jovem encarnado no Canadá, já trazendo uma bagagem, um compromisso coletivo nessa terra de transição, Gênesis, Allan Kardec já fala disso, a geração nova que viria, mas não seria de imediato. Desde o século XIX a gente vem recebendo vários espíritos nos 4 quadrantes para ajudarem a evolução e a transição do planeta. Eu estou trazendo esse jovem que, resumindo, ele mobiliza a escola, os pais, os colegas para conseguir fundos para abrir poços naquelas tribos. E depois, já quase adulto, ele consegue ir a essas tribos e se deparar com os poços abertos que ele conseguiu mobilizar através do seu esforço, do seu sentimento. Então, na verdade, quando a gente vê várias misérias de toda a ordem, né, miséria emocional, miséria física, miséria de alimentos, irmãos, nós estamos alimentando. Eu tenho certeza de que todos nós que estamos nesta sala tivemos refeições hoje. Nós estamos alimentados e viemos buscar o pão espiritual. Mas há neste exato momento milhões e milhões. A FAO, os últimos relatórios, eles apontam para quase 1 bilhão de pessoas sem as refeições necessárias para a manutenção da sua nutrição. Então, nós estamos produzindo ainda desnutridos. O que em 1861 essa mensagem nos diz? Que a fonte de todas as misérias terrenas é o egoísmo. Ele é a negação da caridade, por isso mesmo o maior obstáculo à felicidade dos homens. O egoísmo é a persistência em nós desse individualismo feroz que caracteriza o animal como vestígio do estado de inferioridade pelo qual todos já passamos. Eu fiz essa referência há pouco. Essa mensagem é interessante porque esse vestígio em nós, porque há uma diferença entre individualismo e individuação. Nas obras da Joana, a gente precisa perceber o quanto que nós precisamos retomar a nossa conexão com o divino em nós. Ela tem um texto primoroso que eu recomendo a leitura, de 2010, de Divaldo recebe na Rússia, Os Tormentos do Egoísmo. Eu fiz a leitura e usei parte dele nesse estudo. Outras obras, a gente vai ver mais à frente. Mas nesse texto, a Joana começa na raiz do problema. No século XX, a gente desenvolveu tanta inteligência que a gente começou a sentir muito dono de si. O semideus retomou a condição do homem enquanto ele se apartou de Deus. Ele falou, não preciso mais de Deus para explicar o que a ciência está começando a me dizer. E ele vai desenvolver técnica, tecnologia e se farta disso. E ela vai dizer que houve então uma ruptura do ego com o self. E na hora que a gente rompe, a gente adoece, porque a gente começa a não sentir a vibração do amor de Deus em nós. Para quem estuda o Espiritismo, o fluido cósmico universal, ele preenche todo o universo, inclusive a intimidade dos átomos. Como esse ar, que as ondas vibracionais da minha voz, elas conseguem chegar à última pessoa lá atrás, e a gente não está vendo a minha voz, e vocês conseguem alcançar, o psiquismo de Deus, o amor de Deus, o pensamento de Deus chega na intimidade de cada um, graças ao fluido cósmico. Então ele respeita. Olha, ele desligou a conexão comigo, deixa ele seguir sozinho, livre-arbítrio. Então a humanidade está em adoecimento, no extremo de depressão e suicídio, muito por conta de um exagerado valor ao ter e o distanciamento da busca de construção do ser. Isso tem gerado doença. Então o primeiro ponto que a Joana recomenda no livro, nesse texto de 2010, é que para a gente sair desse estágio feroz de individualismo, a gente primeiro precisa entender que essa inferioridade, ela não é mais necessária para a gente. Eu não necessito mais me comportar como um animal
que só quer agir por instinto. Allan Kardec vai dizer que com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesses, onde são pisoteadas as mais santas afeições, lares se desfazem, casamentos são desmanchados, pais e filhos rompem. Kardec já fala que as mais santas afeições, muitas vezes, elas são pisoteadas por coisas pequenas que vão minando e de repente você perdeu, o outro foi. Ele não é mais seu, porque você rompeu todos os laços de afetividade pela sua arrogância, pelo seu orgulho, pela incapacidade de ouvir, de ceder, de dizer que nesse momento é melhor ser feliz do que ter razão. E a gente tem visto pessoas perdendo pessoas por conta de não cuidar das santas afeições. Na sociedade atual, os mais espertos egoístas acabam se dando bem, entre aspas, que o se dar bem é momentâneo, né? O Emmanuel nos diz que a grande maioria de espíritos em sofrimento após a morte, pelo fracasso em 3 grandes áreas: a sexualidade, o dinheiro e o poder. De que forma? Mas o poder então é só quem está no ministério, ou quem foi presidente? Não. Você exerce poder sobre várias pessoas. E um pouco de psicologia, o indivíduo que ele é muito egoísta, não é só no sentido de querer coisas materiais para si. Às vezes ele é persuasivo, ele consegue envolver as pessoas, ele tem uma capacidade de convencimento muito grande, e quando uma ideia dele é contrariada, o mundo desaba, aí ele mostra realmente o que ele é. Então, na verdade, a gente fala de egoísmo, mas no exercício de poder, nas nossas relações diárias, que seja com o filho, no local de trabalho, no casamento, fora do casamento, com as pessoas com as quais nós convivemos, nós nos mostramos num processo, às vezes, inconsciente. O Divaldo, numa palestra em 93, eu não me esqueço disso, ele diz que mais de 90% da população encarnada vive da boca para baixo, come, bebe, dorme, mas não pensa o que faz. É um estado de inconsciência coletiva. E o Espiritismo ele vem justamente acender o farol da consciência para que a gente possa, nesse exercício de autoconhecimento, de dói. Na hora que eu começo a fazer o reconhecimento de que eu não posso mais ser escravo de uma inferioridade, ser escravo do instinto, ser escravo do orgulho, é um processo libertador. Mas todo o processo libertador é doloroso. Mas só que você tem os frutos desse processo doloroso quando você não foge disso. Qual é a proposta do Espiritismo? É de educação. A grande obra do Espiritismo na nossa vida é nos libertarmos de um anestesiamento, num processo de não consciência, para que você possa viver diariamente num estágio de consciência para fazer escolhas melhores. Aí eu vou ler um trecho, eu não trouxe a mensagem, porque eu acho primorosa esse texto, né, dentro do tema da noite: Egoísmo, Cartas do Coração, André Luiz, por Chico Xavier. E permitam a leitura. Em todos os lances da evolução, seremos defrontados pelo egoísmo a entravarmos o passo. É sombra em nosso sentimento em forma de vaidade e tóxico em nosso raciocínio na feição de orgulho. É veneno em nosso coração sob a máscara do crime e fogo em nossa alma sob a capa agressiva da revolta. É incêndio em nosso peito sob a tempestade da cólera e gelo em nossas mãos sob a inércia da preguiça. Me permita, olha o paradoxo das palavras. A gente vai encontrar ele dizendo, André Luiz, que o egoísmo é incêndio, mas é gelo. Olha o paradoxo. Ao mesmo tempo em que a gente vai encontrar um fogo queimando no peito, na hora que você tem cólera, e a cólera ela é filha do orgulho e que é filho do egoísmo, como a gente já viu na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, mas ao mesmo tempo é gelo na hora da inércia da preguiça. O pessoal está lá no centro reunido para montar as cestas básicas. É só um exemplo. Não, hoje não, no mês que vem eu vou. Só um exemplo. Quantas vezes
a gente boicota o nosso processo de evolução quando a gente diz, hoje não, vou deixar para amanhã. Pequenas coisas. O Chico Xavier coloca que Deus ele não espera que a gente faça uma obra gigantesca. Esse é outro equívoco nosso. A gente se ilude no mecanismo de boicote cerebral quando eu quero evoluir muito rápido, mas achando que o pequeno não me satisfaz ou não atende à dinâmica da evolução. É o contrário. É justamente no micro que o macro se manifesta, porque Deus está presente nas nossas células, nos átomos, no ar que eu respiro. Então, na hora em que eu me disponho a sair desse gelo, jogar água nesse incêndio, sim, porque quando eu fico com cólera, eu estou adoecendo, eu estou carregando lixo psíquico em mim, emocional. Então eu estou me curando quando eu apago esse incêndio, mas também quando eu derreto o gelo da indiferença. André Luiz continua dizendo que aparece em todas as fases do dia, ora sobre a faixa do desculpismo de variados matizes, ora sobre os 1000 modos com que apresentamos a nossa deserção da luta santificante. Desvairado apego ao nosso eu, o egoísmo, sem dúvida, é treva da ignorância, ocultando-nos o caminho real de nossos deveres à frente da imortalidade sublime. O egoísmo é virose perigosa, e aí já não é mais o André Luiz. O egoísmo é uma virose perigosa que ataca a sociedade contemporânea, qual ocorreu em todas as épocas da história da humanidade. Combatido pela ética e pela moral, tem sido motivo de cuidados especiais por todas as doutrinas religiosas, especialmente do cristianismo, que nele encontram um perverso adversário da solidariedade, do amor e da íntima caridade. O Espiritismo, na sua condição de restaurador do pensamento de Jesus, tem no egoísmo uma condição, olha a expressão forte, bafio pestilencial, que necessita de terapia preventiva muito bem elaborada e tratamento persistente depois que se encontra instalado. O caso do livro Céu e Inferno, que é um livro que eu recomendo. Quem já leu o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, a Gênesis e o Céu e Inferno, às vezes as pessoas leem esporadicamente. Nesse capítulo 4 dos Espíritos Sofredores, a gente destacou a história de um jovem. Aí está o livro, né? E aí eu vou fazer a leitura para facilitar. Augusto Michel, ele, em março de 1863, ele se comunica, né? Ele era um jovem rico, boêmio, desfrutando larga e exclusivamente da vida material. Embora fosse inteligente, o desinteresse pelas coisas sérias era a base do seu caráter. Sem maldade, antes bom que mal, era estimado pelos seus companheiros de prazer e procurado na alta sociedade por suas qualidades de homem do mundo. Sem haver praticado o mal, não fizeram bem. Morreu por causa de uma queda da carruagem em que passeava. Só um parênteses, hoje jovens morrem atravessando a rua vendo o celular do WhatsApp. Isso, na época era carruagem. Mas vamos nós. Ele morreu por causa de uma queda, evocado alguns dias após a sua morte por um médico que o conhecia indiretamente, deu sucessivamente as seguintes comunicações. 8 de março de 1863. Estou apenas desligado do meu corpo e dificilmente posso vos falar. A terrível queda que fez o meu corpo morrer deixou o meu espírito em uma grande perturbação. Eu estou preocupado com o que vou ser, e essa incerteza é cruel. Incerteza é cruel. O horrível sofrimento que meu corpo experimentou não é nada em relação à perturbação em que me encontro. Orai para que Deus me perdoe. Ó, que dor! Graças, meu Deus, que dor! Aí interessante é que na sequência, em abril, isso foi 8 de março, menos de um mês ele se comunica de novo. Sou eu que venho vos pedir que oreis por mim. Seria preciso ir ao lugar em que jaz o meu corpo. Ele pede que o médico vá orar lá no cemitério, porque ele ainda estava preso aos despotos, mais de um mês de sepultamento. Rogar ao Todo-Poderoso para amenizar os meus sofrimentos. Eu sofro. Ide a esse lugar, é preciso. E dirigir uma prece ao Senhor para que Ele me conceda o perdão. Vejo que poderia estar mais tranquilo, porém, volto incessantemente ao lugar em que colocaram o que eu fui, que ele imaginava que era apenas o corpo, né? O médium, não compreendendo a
insistência do Espírito que solicitava ir orar sobre o seu túmulo, havia se descuidado de fazê-lo. No entanto, mais tarde, ele foi àquele local e ali recebeu a comunicação. E aí a gente finaliza, 11 de maio. Eu vos aguardava, esperava o momento em que virias ao lugar em que meu espírito parece ligado ao seu invólucro. Implorar ao Deus de misericórdia para que sua bondade alivie os meus sofrimentos. Por vossas preces podeis me fazer o bem, não desanimeis, eu vos suplico. Vejo quanto minha vida foi contrária ao que devia ter sido. Vejo os erros que cometi. Fui um ser inútil ao mundo. Não fiz nenhum bom emprego das minhas faculdades. Minha fortuna só serviu para satisfazer as minhas paixões. Meus gostos de luxo e minha vontade, pensei apenas nos prazeres do corpo e não na minha alma. A misericórdia de Deus descerá sobre mim, perguntando, né? A misericórdia de Deus descerá sobre mim, pobre espírito que ainda sofre pelas faltas terrestres. Rogai para que Ele me perdoe e eu fique livre das dores que sinto agora. Eu vos agradeço por ter-me vindo orar por mim. A insistência do Espírito para que se fosse orar junto ao túmulo é uma particularidade notável, mas que tem sua razão de ser se considerarmos quanto eram persistentes os laços que o prendiam o corpo e quanto a separação era longa e difícil em consequência da materialidade da sua existência. Compreende-se que, estando próximo do corpo, a prece podia exercer uma espécie de ação magnética, mais poderosa para ajudar o desligamento. Há pouco tempo, dia 2 de novembro, nós estamos no mês ainda. Você pode, por favor, está pertinho. Com licença, gente, só um minutinho. Preciso só. Muitas pessoas questionam, claro que isso aqui seria um outro capítulo, uma outra palestra, né? Espírito é preciso ir ao cemitério ou não? Aqui o esclarecimento é que há uma particularidade, porque quando o espírito desencarna, tendo uma vida extremamente sensual, material, de egoísmo, onde ele não usou a sua inteligência, os seus recursos para fazer o bem, ao desencarnar, e aí a gente vai encontrar vários outros casos no céu e inferno, o quanto eles ficam presos à matéria. Então, o que ele implora aqui, além do perdão de Deus para aliviar a perturbação, é que o magnetismo da prece pudesse não só trazer bálsamos ao espírito, mas reduzir o magnetismo daquele corpo ainda tão jovem, e aí o espírito preso àquele magnetismo. E há notícias de que espíritos ficam meses, há espíritos que ficam vendo o processo todo de apodrecimento daquele corpo, né? Então, o uso quase geral de orar junto aos corpos que morreram não viria da intuição inconsciente que se tem nesse efeito, né? A eficácia da prece nesse caso teria um resultado ao mesmo tempo moral e material. A necessidade nossa do velório, que é um outro capítulo, que é uma outra palestra. Por que precisamos ir em respeito àquelas horas de oração? Há espíritos que, aquele momento em que a família, os amigos, sinceramente oram, produzem os fluidos. Aí tem gente que fica contando piada, fica rindo. Não é o apropriado, porque nós não estamos vendo o sofrimento do espírito que está fora do corpo. Há notícias de que há espíritos que só conseguem romper todo o desligamento e seguir com as ajudas espirituais ao final do ciclo do velório. Há outros em que o processo de desligamento e o livro do céu e inferno, há casos em que espíritos evoluídos, quando encarnados, que há casos, Samson é um, né, da Sociedade Espírita de Paris, em que a família estava velando o corpo e eles já estavam se comunicando na mesa mediúnica. Então existe o extremo de quem é sepultado e não se liberta, mas também há quem viva se desmaterializando, aí entra o processo. Como que eu educo mente e sentimentos enquanto estou encarnado, para quando chegar a minha viagem espiritual, o corpo já não signifique mais nada. Ele não me representa mais, porque eu já estou tão cheio de mim, com o que eu sinto, com o que eu penso, que eu não estou preso mais àquela matéria. Eu preciso seguir. Então eu trouxe uma síntese das obras lidas de Allan Kardec, André Luiz, Leon Denis e Joana de Ângeles, com uma síntese que é o egoísmo. Vejam, olha as palavras: assombra em nosso sentimento, é tóxico em nosso raciocínio, é veneno em nosso coração, é fogo em nossa alma, é chaga da humanidade,
é marfim pestilecial, é o maior obstáculo ao melhoramento social, é uma das mais terríveis enfermidades da alma, é uma virose perigosa, é um incêndio no nosso peito, é um gelo em nossas mãos, é uma deserção da luta santificante, é treva da ignorância, é desvairado apego ao nosso eu, é negação da caridade, é irmão do orgulho, é doença que envenena a alma, é individualismo feroz. Tudo isso gera saúde ou doença? Nas dimensões física, mental, emocional, psicológica e espiritual. Então, se a gente tem um pouco daquilo tudo, eu preciso me livrar, ressignificar esses processos. Esse é o desafio de estar encarnado, ser melhor, vencendo tudo aquilo, para a gente gerar saúde física, mental, emocional, psicológica e se distanciar da doença. A Joana vai nos dizer, então, que o egoísmo é uma doença que envenena a alma, mas antes ela diz que concede ao teu próximo os mesmos direitos e favores que esperas dele. Então, quando você sai do centro do universo, tudo tem que girar em torno de você, tudo tem que ser para te satisfazer. E quando você começa a olhar e ver que dentro de casa, no trabalho, na rua, no trânsito, na praça, no ônibus, na universidade, no lazer, na praia, não é só você que está ali para se satisfazer. Cheguei na praia, tem pouco espaço para botar uma toalha, aí chega uma mãe com uma criança, o esposo está de plantão, que é médico, e ela chega lá, uma criancinha de 1 ano e pouco, e aí o que você faz? Não tem mais espaço. Quer dizer, será que não dá para acomodar e liderar as pessoas do entorno de modo a acolher aquele outro ser humano que está precisando de uma ajuda para botar a barraca, para proteger a criança para aquele momento? Então, em todos os momentos, no lazer, no trabalho, no estudo, na vida de relação, quando a gente começa a olhar o outro de uma forma mais generosa, ele também precisa ser feliz, ele necessita de apoio, não só eu. E a gente faz um deslocamento mental, psíquico, isso facilita muito, que a gente passa a ficar muito mais generoso com a vida e com as pessoas, né? Aí a gente está falando de uma terapêutica espírita. A lista para vencermos o egoísmo, a gente, isso foi material do seminário, a gente fez uma oficina em grupos e depois as pessoas tiveram relatório, mas aí vai se fazer mentalmente. Dito tudo isso, a gente tem muita potencialidade, porque a gente já faz muita coisa, a gente já venceu muito o egoísmo, a gente não é tudo isso, a gente muitas vezes tem umas recaídas, mas a gente já está muito melhor. Então, para sair daqui com autoestima elevada, lista o que você já faz de bom, lista a sua capacidade de generosidade, em que momento de hoje, da última semana, do último mês, faz um exercício até 6 meses atrás, pega um papel, o que eu já fiz de bom para outra pessoa, para a humanidade. E esse exercício, uma oficina do pensamento, pode ser feita todos os dias, né? Então, os sentimentos intimamente ligados à moral estão entre as áreas psíquicas que podem e devem sofrer aperfeiçoamento, fazendo aflorar as virtudes morais. E aí eu posso viver só no nível de instinto, como bebo, durmo, como o Divaldo falou, 80% de nós assim. Ganha dinheiro, trabalha, luta, quer ter a casa, o carro, não satisfaz, vai lutando. Aí a vida de consumismo e materialismo que nos impõe. O espiritismo ele vem uma outra linha. O materialismo é necessário. Ter casa, ter corpo, ter dinheiro, tudo isso é ferramenta para a evolução, não para você se escravizar. Quando você se escraviza, você não sai desse patamar. Então você precisa dar um salto para sentimentos mais elevados, onde você usa até o seu biológico. Como que eu estou usando o meu cérebro? Como eu estou usando os meus hormônios? Como é que eu estou usando o meu sistema de locomoção? Para onde que eu estou indo? Meus pés estão me levando para onde? Então, desde usar o seu próprio corpo, a sua mente, como também fazer uso e administração de tudo que Deus te coloca, faz com que você faça uma escolha. Aí é o livre-arbítrio. Quero ficar aqui ou quero dar um salto de qualidade nos meus sentimentos? Aqui eu vou precisar pular, a gente tem 10 minutos, e os últimos 5 eu vou reservar como cenas do filme Nosso Lar. Aí eu vou explicar mais à frente. Aí a gente só faz para poder refletir. O espiritismo também é filosofia. Ciência é filosofia, é religião. Religião na perspectiva de apontar caminhos para que a gente seja melhor. É o roteiro moral para a gente vencer
todas essas doenças inferiores que nós trazemos ainda como consequência das nossas escolhas equivocadas. Mas a gente pode ser saudável nessa encarnação, viver melhor. Então a gente traz aqui para a reflexão, então, como que a caridade poderia entrar nisso para amenizar? Eu sou popular, isso foi material de seminário. A Joana, na razão direta em que o espírito desabrocha a consciência e a perfeita lucidez em torno dos objetivos essenciais da sua existência na Terra, o egoísmo vai se diluindo. Ninguém vai deixar de ser egoísta da noite para o dia. Mas a Joana nos fala, esse texto é de 2010, de Valdo recebe na Rússia. O egoísmo ele vai se diluindo e cedendo lugar à solidariedade, por facultar a vivência das emoções mais elevadas, aquelas que santificam o ser no exercício da lídima caridade. Lídima caridade, a gente tem uma referência muito grande, que é o nosso querido Chico. A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma. A humildade surge naturalmente quando compreende a grandeza da vida e o seu papel de cooperador na obra magnífica da criação. A alegria de viver adorna, dando-lhe um suave encantamento em tudo quanto faz e sente, porque se reconhece membro efetivo do conjunto universal. Esse êxtase, o jovem que desencarnou caindo da carruagem no século XIX, ele usou a riqueza, a saúde, a inteligência apenas para satisfazer os seus gozos e aquilo que ele entendia como felicidade. Na perspectiva cristã ampliada, a gente vai tendo uma outra alegria, um outro gozo, no sentido de que a gente transcende, tem êxtase na hora em que você está conectado com os seus amores dessa encarnação, quando você tem reciprocidade no olhar das pessoas que estão do seu lado. Esse é um exercício. Como que você é olhado e como você olha para as pessoas. Porque no desnudo espiritual, a gente vai precisar buscar várias referências de amores do outro lado. Então a gente precisa começar a fazer isso. Em que momento que eu estou tão assoberbado e cheio de mim que eu não enxergo mais o outro? Então a gente precisa também desenvolver a nossa generosidade para que a vida fique mais suave, que a gente se encante e queira fazer, e porque a gente começa a se sentir membro, parte dessa engrenagem toda da vida. E aí a gente finaliza com a Joana: examina as nascentes da alma e extirpa o egoísmo no seu nascedor, trabalhando sem cansaço pela tua ascensão na obra de amor que tens pela frente, mantendo-te altruísta e solidário. Ponto aqui? Não, ela podia botar um ponto aqui. Mantendo-te altruísta e solidário em tudo. Com esse poder defluente do esforço de ser melhor, alcançarás a emoção afetuosa da alegria de autossuperação das tendências infelizes, logrando as bênçãos da verdadeira fraternidade. A gente encerra, enquanto eu fecho e vou trabalhar com o vídeo. Em 95, nós estávamos no primeiro Congresso Espírita realizado em Brasília, mundial, e em um dos momentos de apresentação cultural teve o grupo Acorde do Nordeste. E essa letra fala de que um dia tudo vai ser ilusão. E eu pesquisando essa letra para encerrar, eu achei com as imagens do filme Nosso Lar. Todos assistiram o filme Nosso Lar? Quem não assistiu, ou quem tem a oportunidade de ler o livro primeiro, assistiu o filme, o que a gente conseguiu aqui? Eu estou trazendo as imagens do nosso filme, só para fazer a introdução, é o pré-vídeo, porque ele não está passando. Eu não fechei perdão. Ele é curto, 4 minutinhos, mas eu preciso fechar. Eu fechei, ele não está passando o filme agora, a gente tinha testado. Bom, mas aí a gente então encerra, e aí a gente vai fazer então um relato. Já veio, tá? Tá. Enquanto ele resolve,
Nós tivemos uma experiência mediúnica recentemente na nossa casa. Uma das companheiras que é médium, esse clarividente, o dia todos nós, que a gente botou, mas ele não está transmitindo. Vocês vão ver nessas imagens que a gente destaca do nosso lar, aquele momento de guerra, onde então a gente fala no final. A letra fala de que todos nós temos defeito, todos nós. Ninguém vai sair daqui triste por causa disso, né? Mas qual de nós não tem uma virtude? Então eu preciso também me enxergar como alguém que já evoluiu, que tem coisa boa, né? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado útil. Então, eu tenho meus defeitos, mas eu tenho virtudes. E aí a gente precisa se ajudar e não cobrar tanto do outro, né? É soma nesse momento. Quanto mais sozinhos, a gente vai ter mais dificuldade, né? Para fazer um mundo diferente é só em conjunto, não dá para se isolar. Esse momento da guerra, os espíritos estão sendo trasladados para regiões do nosso lar, da colônia, que as energias, o psiquismo da Europa estava saturado, a sociedade não tinha como acolher. E isso ocorre até hoje. As casas espíritas são postos de atendimento a espíritos em sofrimento em várias partes do planeta, né? Nesse momento, por exemplo, o Suave Caminho é um suave caminho para centenas e centenas de desencarnados que vêm buscar socorro. Tanto que a nossa prece não é só para nós. O exercício de não egoísmo é quando a gente busca vibrar para esses irmãos nossos, né? O roteiro do Evangelho. Qual é a síntese do Evangelho? Amor. Se a gente amar, a gente já segue o roteiro, né? Vocês lembram? Olha a emoção do André Luiz, a única que vai orar por ele, né? Agradece de coração a equipe que nos convidou. A gente espera ter alcançado os objetivos. Eu só fiquei preocupado com um ponto. A gente trouxe muito o conceito do quanto o egoísmo é doença em nós. A gente tentou deixar na síntese que o amor que foi vivenciado pelo Cristo é o grande remédio. A terapêutica é uma escolha de eu começar a querer potencializar as minhas virtudes, que algumas estão em latência. Eu já tenho muitas virtudes desenvolvidas, mas eu preciso me enxergar melhor. Às vezes a gente se subestima muito, eu não sou capaz. Então que fica o recado de que o convite do Cristo é que a gente saia dessa encarnação muito melhor, mais leve, desprendido das coisas materiais, sendo feliz dentro do possível com aquilo que a gente pode ter no dia a dia para ser feliz, mas também preocupado com quem caminha ao nosso lado. Muita paz, que Jesus nos abençoe.